Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Ministério Público do Pará enviou à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará uma recomendação de regularização da oferta de cursos para jovens privados da liberdade em unidades de medida socioeducativa, de acordo com o G1, em matéria de 20 de agosto. A adequação passa por ajustar os planos individuais de atendimento, informando minimamente quais cursos serão realizados para cada jovem, a entidade onde será feita a capacitação, certificados de frequência e conclusão de cursos. O MP determinou o prazo de 10 dias para a Fundação responder. O Supremo Tribunal Federal determinou o fim da superlotação em unidades do sistema socioeducativo de todo o Brasil, conforme publicado pelo G1 em 22 de agosto. O pedido foi feito inicialmente pela Defensoria Capixaba em 2017, mas depois a Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro se juntaram ao pedido, que agora foi estendido a todo o Brasil. O ministro Edson Fachin sugere uma lista de alternativas para diminuir a superlotação das unidades que já operam acima da capacidade. Vamos a elas. A adoção de um número limite para a capacidade das unidades, a partir do qual, para admitir uma nova internação, seria preciso liberar um jovem, reavaliação dos casos de adolescentes internados por infrações sem violência ou grave ameaça, com a marcação de audiências na Justiça Estadual, transferência de jovens que ultrapassem a lotação máxima para outras unidades onde haja vagas, desde que essa nova unidade não seja distante da casa da família. Caso essas medidas não sejam possíveis, a transferência de jovem para o meio aberto. Se ainda assim não for possível, a adoção de internações domiciliares monitoradas. Não há um prazo específico para o encerramento das superlotações, mas o ministro sugere a criação de um observatório para monitorar as mudanças. Segundo o Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades de Internação e Semiliberdade em 2019, a taxa média de ocupação nacional era de 99%, e 9 dos 27 estados da federação, a taxa superava os 100%. De acordo com o ministro, em dados de 2018, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe funcionavam além de suas capacidades. Em Sergipe, de acordo com matéria publicada pelo Infonet em 12 de agosto, foram realizados testes com todos os e as jovens das unidades de medida socioeducativa do Estado, numa parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e a Fundação Renascer. Foram 300 testes e 23 dos 201 jovens deram positivo para o Covid-19, e 12 funcionários e funcionárias. Os jovens positivados foram supostamente isolados dentro das unidades e encaminhados para os serviços de saúde. Já as e os profissionais seguiram com afastamento de 14 dias. No estado de Sergipe, há 6 centros: a unidade feminina, o centro de atendimento ao menor, a unidade socioeducativa de internação provisória, a comunidade de atendimento socioeducativo masculino e a comunidade São Francisco de Assis 1 e 2. Desde o começo da pandemia aqui no Brasil, essa é a primeira notícia que temos de um estado que testou 100% dos jovens que cumprem medida socioeducativa no meio fechado. Em Tocantins, a Associação dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Tocantins denunciou neste último sábado um surto de Covid-19 no Centro de Internação Provisória, em Santa Fé do Araguaia, de acordo com matérias publicadas pelo G1 em 22 e 23 de agosto. Todos os
14 jovens privados de liberdade no local foram testados e confirmados com o novo coronavírus. Os primeiros sintomas apareceram no início do mês e a unidade não isolou os casos suspeitos, alegando falta de espaço. Servidores e servidoras também apontam falta de EPIs, produtos de limpeza, capacitação e também de profissionais para fazerem a limpeza dos locais. No caso das EPIs, chegaram só após a confirmação dos casos e até o momento a unidade não passou por desinfecção e nenhum servidor e servidora foi testado. Um servidor disse que não há nem detergente para limpar o chão na unidade e que as pessoas responsáveis pela limpeza fazem sabão de álcool para lavar a unidade. Em abril deste ano já foi feita uma denúncia por profissionais da unidade sobre as péssimas condições do local. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa no estado de São Paulo sobre o Covid-19, no dia 21 de agosto. São 4.397 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 2.151, aplicados 2.472 testes, com 242 jovens confirmados com Covid-19, 3 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.216 ativos na Fundação no momento, 796 casos e 3 óbitos. Nas edições anteriores, informamos os dados de jovens e servidores e servidoras com Covid e os já curados somados. Agora pontuamos só os casos confirmados. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medidas socioeducativas, publicado no dia 19 de agosto. Há 3.049 casos confirmados de adolescentes com Covid-19 e 2.284 servidores e servidoras. 17 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas e a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui ao boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar então sobre a retomada das atividades presenciais nos serviços aqui da cidade de São Paulo. Nas últimas semanas têm sido realizados diversos debates aqui na cidade de São Paulo a respeito da retomada das atividades presenciais nos serviços, onde o coletivo da articulação dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, que reúne trabalhadores e trabalhadoras dos serviços aqui da cidade, tem pautado aí enfrentamentos com relação à postura da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da juíza corregedora do Fórum do Brás. Segundo as determinações das duas instâncias, a retomada das atividades presenciais nos serviços devem ser realizadas então a partir do último dia 10 de agosto. No entanto, a Secretaria, embora tenha acatado a determinação do Tribunal de Justiça, não soltou nenhuma norma técnica a respeito de como seria essa retomada das atividades presenciais. Segundo informações aí relatadas pelos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de medida, a norma técnica foi publicada em Diário Oficial no dia 22 de agosto, ou seja, no último sábado, que vem aí regulamentar então as atividades presenciais. É importante destacar aqui que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu o prazo de 30 dias para informar se todos os adolescentes compareceram presencialmente no serviço, contados então a partir do dia 10. Essa demora da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em soltar alguma normativa que vai regular aí as atividades presenciais ocorreu 2 semanas depois,
ou seja, colocando aí os trabalhadores e trabalhadoras em risco, uma vez que eles vão ter que atender em grande escala os adolescentes para que dê conta de respeitar as determinações com relação aos prazos dos relatórios que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou aí para os serviços de medida em meio aberto da cidade, o que demonstra, além de um total descaso com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, também da juventude aí que é abarcada pelas medidas socioeducativas, bem como as suas famílias. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 82 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.